trabalho, ele é uma proposta metodológica para o ato de aprender matemática na educação básica, chamado processo RICA, que é fundamentado em 4 pilares: raciocínio lógico, inteligência matemática, criatividade e aprendizagem. Os autores, né, o Bruno, a Elis, eu e o Igor. Bom, esse trabalho tem como objetivo encontrar soluções eficientes e adequadas no processo de ensino e aprendizagem da matemática e de proporcionar uma reflexão sobre o verdadeiro papel do professor de matemática diante dos desafios do século XXI, de forma a estimular e aprimorar as habilidades matemáticas. Para isso, apresentamos um modelo para o ato de aprender e o ato de ensinar matemática, chamado RICA, onde os seus principais pressupostos estão fundamentados em 4 pilares educacionais, que é o raciocínio lógico, a inteligência matemática, a criatividade e a aprendizagem. Bom, antes da gente entender um pouco do que é o processo RICA, a gente também tem que entender um pouco do que são as habilidades pré-aritméticas, né? As habilidades, elas são pré-requisitos, né? São conceitos fundamentais para que o aluno consiga absorver conteúdos mais complexos da matemática. Dentro das habilidades está o repertório inicial do aluno, a sensibilidade que o professor tem que ter de investigar que repertório aquele aluno já tem, né? O comportamento conceitual numérico, o que ele sabe de número, né? Ordenar antes e depois, maior e menor, a compreensão dos conteúdos, a aplicação de que aquele conteúdo pode ser correlacionado com o dia a dia, a contextualidade e o conceito de número. Então, isso daí está dentro das habilidades pré-aritméticas, que serão necessárias para a gente entender também como se aplica o processo RICA. Bom, está aqui o nosso processo, né, que é o processo de ensino e aprendizagem, e ele fundamenta-se em 4 pilares, como eu já havia falado: raciocínio lógico, inteligência matemática, criatividade e aprendizagem. Bom, o raciocínio lógico é o ato de pensar, argumentar, raciocinar, deduzir, induzir e abduzir. A inteligência matemática, que é a capacidade de conhecer, compreender e resolver problemas. Também possui estilos de vida criativas, e a aprendizagem, que é a vontade de aprender, entendimento e a busca por objetivos e metas. Bom, o processo RICA, a gente teve que, de início, nós iríamos aplicar esse processo RICA presencialmente, né, nas escolas, e fazer uma comparação de uma avaliação de habilidades através desse processo RICA, né? Mas, em detrimento da pandemia, nós ficamos com a pesquisa, né, e estamos sugerindo esse processo para os alunos. A gente fez algumas simulações, né, de como seria a aplicação desse processo, e ele é basicamente da seguinte maneira, né? Na etapa R, nós iremos apresentar para o aluno o conteúdo da aula, né? E a gente iria fazer uma simulação onde, se ele lendo aquele problema e ele entendendo o que aquele problema diz, se ele consegue interpretar através daquele dado a resolução ou não. Então, caso ele conseguisse responder aquela questão, a gente marcaria ponto que sim. Caso ele não conseguisse, a gente marcaria que não conseguiu. Na etapa aí, a gente ia definir o modelo matemático, né, para que ele compreendesse qual era o problema. A gente, na verdade, ia mostrar a ele qual seria a nossa sugestão como, enquanto professor, né, daquela etapa R anteriormente. E após a apresentação do modelo matemático, a gente ia perguntar se eles compreenderam a explicação, sim ou se não, né? Em caso afirmativo, a gente marcaria um ponto de bonificação, caso contrário, marcaria-se 0. Na etapa C, a gente ia perguntar ao aluno se, através do que foi feito, do que foi dito, daquilo que ele conseguiu interpretar, se ele conseguiria reproduzir aquele mesmo conteúdo em outra situação semelhante. Caso ele conseguisse, novamente, marcaria-se um ponto. Caso ele não conseguisse, marcaria-se 0. E na etapa A, que é a aprendizagem, a gente ia perguntar àquele aluno se ele se interessou pelo conteúdo, se foi motivado, se tem interesse de aprofundamento do tema,
um processo onde a gente busca motivar os alunos, né? O intuito do processo RICA é esse. Bom, então aqui está uma simulação de uma aula hipotética, né? Que nós trazemos no nosso artigo. O primeiro tópico da aula, né? A gente ia supor um assunto da aula, vamos supor que nós estamos no 7º ano, e eles estão vendo o conteúdo de equações. O objetivo da aula é a resolução de problemas envolvendo equações de primeiro grau, que é o primeiro contato que o aluno tem com o uso de variáveis, né? Então, na etapa R, que é a etapa do raciocínio lógico, a gente vai propor ao aluno o seguinte problema. A soma de 3 números pares consecutivos é igual a 78. Determine esses números. Então, nessa etapa, nós iríamos deixar com que o aluno raciocinasse ao modo dele, de que forma eles conseguiriam chegar nesse número. Eles podiam tentar fazer por tentativa, independente, a gente iria forçá-los ou iríamos instigá-los a raciocinar logicamente, tá? E ele também, nesse conteúdo, ele teria que lembrar como é o algoritmo dos números pares. Então, a intenção é essa. Na etapa aí, a gente vai mostrar a ele, né, como seria a resolução, né, o algoritmo da resolução. Então, a gente mostraria que o primeiro número é x, o segundo é o x mais 2 e o terceiro é o x mais 4, e que a soma desses 3 números daria 78, e daí a gente conseguiria encontrar que os números seriam 24, 26 e 28. Então, o intuito da aula era justamente esse. Então, na etapa C, a gente pode levantar a questão se eles são capazes de, a partir dessas informações, criar um problema prático do dia a dia que envolve equações de primeiro grau. E na etapa A gente faria a pergunta se existiria interesse do aluno de aprofundar o conteúdo de equações de primeiro grau. O RICA, ele é a porta de entrada para aproximar, motivar, fazer com que eles estejam dentro do conteúdo, né? Porque equações é um conteúdo extremamente utilizado no nosso dia a dia, né? Todos os problemas que a gente resolve, a maioria deles envolve equações. Então, equações é um conteúdo bastante motivador para trabalhar com o processo RICA. Bom, para a CAME, as crianças devem ter seu próprio pensamento autônomo para construir um conhecimento lógico-matemático. Um dos objetivos da educação matemática é despertar no aluno o hábito de fazer uso do seu raciocínio e cultivar o gosto pela resolução de problemas. É basicamente isso o RICA. As nossas considerações, a gente mostra aqui, com base no que foi proposto, tem-se que um ensino tradicional deve ser substituído por um ensino motivador, aproximando o aluno da sua realidade. Fontes 2013 afirma que a sala de aula é um local ideal para desenvolver novas metodologias no processo de ensino e aprendizagem de matemática, no intuito de melhor aproveitamento do trabalho entre professor e aluno. Dessa forma, o estudo realizado foi extremamente valioso e motivador para os alunos envolvidos, como também pode contribuir para encontrar novos caminhos que possibilitem a melhoria do processo de ensino e aprendizagem de matemática. Portanto, que esse modelo não linear seja apresentado no meio dos docentes como uma prática moderna e eficiente para o entendimento dos tópicos de matemática. Coloquei aqui algumas referências. E muito obrigada.